Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre rotulagem de produtos cosméticos. Essa aula é muito importante, principalmente em relação ao projeto de cosmetologia, porque vocês vão precisar, desse conhecimento para formular as embalagens de vocês naquele projeto. Então, eu vou, é claro, fazer uma aula um pouco resumida, explicando a importância da embalagem e também algumas características específicas de alguns produtos, e vou também enviar para vocês a RDC que nós nos baseamos quando vamos fazer os rótulos das nossas embalagens. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque vai ser muito importante na avaliação do trabalho de vocês a parte de rotulagem. O principal objetivo da rotulagem é estabelecer informações ao consumidor para que ele saiba a indicação do produto, qual que é a composição daquele produto e como ele deve ser usado. Então, é a partir da embalagem, além de vender o teu produto, a embalagem também vai trazer alguns critérios para esse consumidor verificar se ele realmente quer esse produto, se realmente esse produto é de interesse dele quanto à sua utilização. Então, por exemplo, produto para ruga, é isso mesmo que eu quero? É um produto que diminua as minhas rugas? E também é nessa embalagem que nós vamos colocar aí para o consumidor a composição desse produto, para que ele possa saber se aqueles componentes da formulação não vão trazer alergia a esse consumidor. Nós não precisamos colocar na embalagem a concentração de cada um dos componentes, tá? Isso aí é segredo da indústria, mas nós precisamos colocar na embalagem qual a composição, sem a concentração, é claro, para que esse consumidor possa verificar se esses componentes não vão dar alergia, ou, por exemplo, se um consumidor ele não quer utilizar produtos com parabenos, que são os conservantes. Então, ele vai procurar no rótulo ali, verificar se não tem parabeno. Ou se o consumidor, por exemplo, é vegano, ele quer fazer utilização somente de produtos veganos. Ele pode verificar nessa embalagem se realmente esse produto tem a qualidade, que ele deseja, que seria, por exemplo, um produto sem utilização de animais, sem utilização de compostos de animais, tá? Então, é muito importante para a venda do nosso produto ter na embalagem e no rótulo diversos detalhes. E a gente vai falar nessa aula quais são os principais, as principais, melhor dizendo, as principais informações que nós temos que colocar tanto no nosso rótulo quanto na nossa embalagem. Como eu comentei com vocês no primeiro slide, nós temos que utilizar e seguir a legislação vigente, onde nós vamos ter o regulamento técnico sobre a rotulagem obrigatória, geral para produtos de higiene pessoal, cosmético e perfume. A RDC vigente atualmente é a 07/2015. Nessa RDC, eu até já falei com vocês sobre ela, Nessa RDC, nós não vamos ter só a parte de rotulagem de produtos cosméticos. Nessa RDC, nós vamos encontrar diversos requisitos técnicos que regulam os produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumarias e dá outras providências. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas eu utilizei essa RDC para mostrar para vocês o que era produto de grau 1 e grau 2. Eu acho que você já tem essa RDC, mas eu vou enviar novamente lá no Moodle para vocês poderem utilizar ela durante a fabricação aí do seu rótulo, da sua embalagem, do projeto de cosmético. Sempre que eu falo de embalagem, eu gosto de começar de dentro para fora. Então, a embalagem que está em contato com o produto, ela é conhecida como embalagem primária.
Então, embalagem ou invólucro que está em contato direto com o produto é embalagem primária. Já a embalagem secundária, ela é destinada a conter a embalagem primária ou mais de uma embalagem primária. Então, pensem assim, a embalagem primária pode ser um shampoo e um condicionador, tá? Vamos colocar duas embalagens primárias em um só. E a embalagem secundária vai ser aquela onde as duas embalagens primárias, o shampoo e o condicionador, vão estar contidas. E podemos ainda ter uma embalagem terciária, onde diversas embalagens secundárias que estão em volta da embalagem primária vão estar contidas. Então, por que eu estou falando, professora, mas você vai falar de rótulo, por que você está falando de embalagem? Porque na nossa legislação tem alguns detalhes que são obrigatórios ter na embalagem primária e outros que não precisa ter na embalagem primária. Pode estar somente na embalagem secundária. Outros precisam estar tanto na embalagem primária quanto na embalagem secundária. Então, por isso que eu estou colocando aqui para vocês saberem diferenciar o que é embalagem primária e secundária. E quais são as informações que devem estar contidas na embalagem primária e na embalagem secundária? Então, pessoal, antes de eu começar, quero que vocês lembrem desse detalhe. Quando a gente tem embalagem secundária e primária, a gente pode utilizar esses detalhes que eu estou comentando com você nessa tabela. Caso não tenha embalagem secundária, algumas informações têm que estar contidas na embalagem primária. Então, eu vou falando e vou lembrando vocês que caso não tenha embalagem secundária, essa informação deve estar na embalagem primária. Então, primeiro item aqui é o nome do produto, grupo, tipo a que ele pertence, por exemplo, shampoo, sabonete, deve estar contido tanto na embalagem primária quanto secundária. A marca, o logotipo do teu produto, deve estar sendo fornecida tanto na embalagem primária quanto secundária. O número de registro desse produto pode estar somente contida na embalagem secundária. Lote ou partida deve estar descrito na embalagem primária. Por quê? Caso o usuário tenha alguma reação adversa, ele consegue entrar em contato com o fabricante explicando qual foi sua reação e ele pode aí enviar o lote para que esse fornecedor possa observar se foi um problema do lote ou se realmente o usuário está tendo uma alergia por causa de algum componente daquela formulação. Então, é muito importante ter esse lote na embalagem primária. Por quê? Muitas vezes a gente joga fora a embalagem secundária, né? Então, tem que cuidar muito com isso. Prazo de validade. Vocês vão ver que muitas vezes o prazo de validade vai estar também na embalagem primária. E eu, falando como consumidor, é claro, acho importante colocar esse tipo de informação na embalagem primária. Porém, somente é obrigatório colocar a informação na embalagem secundária. E por quê? Porque quando a gente vai à farmácia ou vai ao mercado comprar um shampoo, por exemplo, você precisa saber se aquele shampoo não está vencido antes de comprar. Então, você vai verificar a validade e tem que estar na embalagem secundária, lá na caixinha. Mas é importante você colocar na embalagem primária do mesmo jeito ali que o lote, porque depois você joga fora a embalagem secundária e acaba não tendo essa informação. Mas a Anvisa, ela regulou que somente na embalagem secundária é obrigatório o prazo de validade. Então, tenho certeza que se vocês forem olhar aí
alguns produtos cosméticos que vocês têm aí, vocês não vão achar a validade. E isso é normal, tá? Como vou dizer assim, já é previsto pela legislação. Conteúdo deve estar na embalagem secundária. O que eu quero dizer com conteúdo? Por exemplo, contém um shampoo e um condicionador. Contém uma bisnaga de tantas miligramas. Então, você coloca na embalagem secundária. Tá? Então, não tem necessidade, né? Nem tem o porquê você colocar na embalagem primária. Por que você coloca na secundária? Porque algumas vezes essa embalagem, né, o consumidor não consegue ver o que tem dentro da embalagem. Então, precisa aí estar na embalagem secundária. País de origem, fabricante, importador, titular, domicílio do fabricante, importador e titular, somente na embalagem secundária. Modo de uso, se for o caso, é claro, pode estar na embalagem primária ou na embalagem secundária. Não precisa colocar nas duas embalagens esse detalhe. Advertências e restrições e também rotulagem específica deve estar tanto na embalagem primária quanto na embalagem secundária. Por quê? Pelo motivo de muitas vezes a gente não conseguir ver a embalagem primária quando vai comprar, então é bom ter essa restrição na embalagem secundária e quando a gente chega em casa, podemos estar jogando a embalagem secundária fora e nós precisamos saber quais são as restrições desse produto. Ingredientes e composição, embalagem secundária. Mas aqui, pessoal, é muito importante. Se não tem embalagem secundária, deve estar na embalagem primária. Outro detalhe muito importante é que o nosso rótulo ele não pode induzir ao erro. Então, não deve induzir ao erro quanto à sua composição, finalidade, indicação e aplicação, e também quanto ao seu modo de usar e procedência. Aqui eu sempre gosto de lembrar vocês sobre o shampoo para queda de cabelo. Muitas vezes, quando o usuário olha aquele shampoo, ele acha que shampoo para queda vai servir para qualquer tipo de queda. E a gente já viu que nós temos queda por quebra e queda devido a problemas no couro cabeludo, aumento de hormônio. Então, é importante colocar na embalagem shampoo para queda por quebra, para você não induzir a esse usuário que ele vai utilizar aquele shampoo e para qualquer tipo de queda vai funcionar, tá? Então, sempre colocar especificadamente o porquê que aquele produto pode ser utilizado. Então, nesse caso aí, shampoo para queda por quebra. Quando a embalagem do nosso produto for muito pequena, nós podemos adicionar junto a ele um folheto, tá? Então, você anexa a esse produto um folheto onde nós vamos colocar, por exemplo, modo de uso, advertências e restrições, e daí você escreve na embalagem primária ver folheto em anexo. Isso facilita muitas vezes, porque dependendo do produto, nós vamos ter uma quantidade, um espaço, né, no rótulo muito pequeno, e é muito importante também para que o consumidor se sinta seguro na utilização desse produto. Dependendo do tipo de produto ou da sua composição, nós vamos ter um regulamento técnico específico para aquele tipo de embalagem. Então, eu vou falar sobre os principais, mas caso vocês tenham alguma dúvida quando forem fazer o produto de vocês, do projeto, vocês podem me mandar uma mensagem perguntando que eu ajudo vocês e também vou estar mandando RDC, como eu já comentei. Então, vamos começar falando dos aerosóis. Vocês já devem
saber, né, que os aerosóis eles são inflamáveis. Vocês com certeza já viram vídeos aí na internet do povo brincando aí de colocar fogo no aerosol que sai, né, durante a utilização de um desodorante, por exemplo. Mas isso não deve acontecer, né? Por ele ser inflamável, não se deve pulverizá-lo próximo ao fogo, não se deve perfurar nem incinerar, não deve ser exposto ao sol nem a temperatura superior a 50 graus. Durante a sua utilização, devemos proteger os olhos, principalmente quando a gente fala de fixadores de cabelo, né? Que muitas vezes a gente acaba não se protegendo e pode causar algum problema na córnea ou irritar os olhos, então tem que ter um cuidado especial. Por quê? Porque ele vai sair na forma de pó, então isso acaba irritando mesmo os olhos, então tem que ter esse cuidado. E deve se manter fora do alcance de crianças. Todas essas informações devem estar presentes na embalagem. Peguem aí o desodorante de vocês, se vocês tiverem desodorante aerosol em casa, e verifiquem se tem essas informações nesse desodorante. Os neutralizantes, produtos para ondular e alisar os cabelos, eles devem ter as seguintes informações no rótulo. Não aplicar se o couro cabeludo estiver irritado ou lesionado, porque pode piorar essa irritação, formar até feridas, porque eles vão ter substâncias que acabam agredindo o nosso couro de cabelo. E se ele está irritado ou já está lesionado, essa irritação pode piorar por causa do pH, tá, pessoal? Já outra informação que eu acredito que na maioria dos nossos produtos cosméticos deve conter é manter fora do alcance de criança, porque eles podem também acabar colocando nos olhos, na boca e acaba também ocasionando uma irritação nas mucosas, tá? Os agentes clareadores e as tinturas capilares têm que apresentar as seguintes informações na embalagem. Pode causar irritação ou reação alérgica. Fazer a prova de toque e descrever como se faz essa prova de toque. Geralmente, a prova de toque ela vai ser feita próximo à nuca, bem próximo ao cabelo, onde você vai colocar o produto e deixar agindo por alguns e verifica-se então se causou alguma reação. Não deve se usar nos cílios ou sobrancelhas. Isso é importante, pessoal, porque muitas vezes as pessoas acabam utilizando no cílio, mas não se deve, né? Na sobrancelha até é mais comum, mas tem que colocar essa informação que não se deve utilizar nessa região, porque não é um produto feito para a região dos olhos. Então não se deve utilizar nessa região. Não aplicar no couro cabeludo irritado ou lesionado, porque pode provocar uma irritação maior. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e, claro, deixar fora do alcance de crianças. Nas tinturas que contêm acetato de chumbo, além de falar que esse produto ele não deve ser utilizado quando o couro cabeludo está irritado, que tem que ser mantido fora do alcance de criança, nós também temos que adicionar que esse produto ele pode ocasionar intoxicação por chumbo, se ele utilizado de forma inadequada, porque nós podemos ter absorção desse chumbo dependendo da região que está sendo aplicada. Isso é importante principalmente para advertir, vamos dizer assim, até os profissionais, até os cabeleireiros que fazem utilização dessa tintura, para eles cuidarem, para que eles não sejam contaminados por chumbo durante a aplicação desse produto no seu cliente. Então, é importante essa advertência.
Também aplicar somente no couro cabeludo, não podendo ser utilizado esse produto em outras regiões do corpo, por exemplo, sobrancelha. Então, tem que colocar essa especificação no rótulo. Depois do uso, lavar as mãos com água em abundância e para evitar, a ingestão acidental do chumbo. Isso também é muito importante e deve estar contido no rótulo. Quando a gente fala de produtos clareadores da pele, nós temos que lembrar que esses produtos eles fazem a despigmentação da pele. Então, caso o usuário exponha-se ao sol durante a utilização, nós podemos ter uma hiperpigmentação naquela região, aumentando a mancha da pele. Então, nós temos que colocar no rótulo do produto que deve-se evitar a exposição solar e fazer utilização de protetor solar. São duas coisas muito importantes. Outra coisa, quando a gente fala de hidroquinona, e eu falei isso para vocês durante a aula, tem que observar que não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Isso é extremamente importante, porque esse composto ele pode causar problemas ao feto. Então, por isso, ele não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Nós temos também outros compostos que não devem ser utilizados em mulheres grávidas, como, por exemplo, o ácido retinóico, que é utilizado para clareamento da pele e acaba ocasionando má formação no feto. Então, quando, é claro, vocês forem fazer a formulação de vocês, se vocês pegaram clareadores de pele, verifiquem, né, se esse composto pode ser utilizado por mulheres grávidas, tá? Se não puder, coloquem lá. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas. Nas formulações depilatórias, as embalagens elas devem conter as seguintes advertências. Não deve ser aplicado em áreas irritadas ou lesionadas. Não deve ser aplicado por um tempo superior ao indicado nas instruções de uso. Não usar com finalidade de se barbear. Por quê? Porque a barba ela tem uma outra espessura. Sem falar que esse composto muitas vezes não é indicado para a região do rosto. Então, tem que deixar claro que esse tipo de creme depilatório não deve ser utilizado com essa finalidade. Em caso de contato com os órgãos, lavar com água em abundância e, claro, manter fora do alcance de crianças. Nos dentifrícios ou enxaguantes bucais, nós devemos indicar o nome do composto de flúor que está sendo utilizado e a concentração em partes por milhão. Caso seja necessário, também pode-se colocar o modo de uso dessa formulação. Lembrando que, se essa formulação for utilizada em criança, deve-se colocar a seguinte observação. Esse produto só deve ser consumido, ou melhor dizendo, só deve ser utilizado por crianças com a supervisão de um adulto. Porque, lembram, eu já dei aula de dentifrício para vocês, o flúor, quando ele é ingerido, ele pode causar má formação ou manchas nos nossos dentes. Então, tem que se cuidar muito na utilização deles em criança. Nos rótulos dos produtos antitranspirantes, nós devemos colocar uso somente nas áreas indicadas, não usar se a pele estiver irritada ou lesionada
e caso haja irritação ou prurido na região, suspender imediatamente o uso. No rótulo dos tônicos capilares, nós devemos colocar a seguinte informação: em caso de irritação do couro cabeludo, suspender o uso. E eu acredito que essa informação é importante para diversos outros produtos. Então, dependendo da formulação que você está utilizando, do composto dessa formulação, que você sabe que pode ocasionar irritação, é importante você colocar essa informação no rótulo, tá? Turma, essa é uma outra aula que eu dividi em dois para não ficar muito comprida. Então, vocês vão ter mais uma aula aí falando sobre o controle de qualidade de produtos cosméticos. Assistam lá, também é muito importante, né? Esta aula vai cair na prova também. E qualquer dúvida, vocês podem, é claro, me mandar WhatsApp. Então, assistam outra aula para finalizar aí a disciplina de cosmetologia.